Boa noite. Só vou aguardar um pouquinho até que as pessoas comecem a entrar, então. Olá, agora está entrando o Luiz. Luiz, boa noite, Luiz, tudo bem? Que Deus te abençoe, viu? Andressa também está entrando. Estou aguardando o pastor entrar. Então, para iniciarmos, as nossas entrevistas aí, eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho dele, um pouquinho do seu ministério, né, um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais. Fica à vontade, pastor. Bem, Rosê, eu trabalhei assim oficialmente 37 anos e meio. Deu tempo de branquear o cabelo. Comecei com o cabelo bem pretinho, mais magro, e depois de 37 anos e meio eu resolvi parar o trabalho oficial, mas continuar trabalhando de forma agora mais direcionada. E com a pandemia abriu-se uma porta que eu desconhecia, que nem tenho essas habilidades, porque a minha geração não nasceu com esses instrumentos. Então, nós sofremos muito com isso. Para a geração mais jovem, tudo isso é simples, tudo é fácil, tudo é muito prático. Para nós é muito desafiadora. Mas eu me desafiei de não me distanciar deste mundo. E comecei a fazer, o ano passado, eu fiz praticamente de março a dezembro, eu fiz todos os sábados à tarde uma live pelo Facebook, tratando de temas relacionados à volta de Cristo, ao fim do mundo, esse assunto aí. E as pessoas começaram a me pedir para gravar pequenas mensagens e para colocar nos seus grupos de WhatsApp. E também comecei o ano passado gravando pequenas mensagens de 4, 5 minutos, algumas ficou um pouquinho maior, e já estou com 120 e poucas mensagens, hoje publiquei mais uma, que são enviadas por grupo de WhatsApp, e a gente não tem noção onde isso para, onde isso vai, onde isso chega. Então, hoje o meu trabalho é um trabalho presencial, não é possível mais pela pandemia, mas é um trabalho que tem me ocupado muito tempo. Eu trabalho pelas redes sociais, preparando esses materiais, preparando esses áudios, e o ano passado preparando essas lives que durava aí em torno de 1 hora. E depois de 37 anos de trabalho, eu estou agora 3 jubilado, e fazendo esse tipo de trabalho e ajudando a minha comunidade aqui, quando era presencial em vários ministérios, em vários trabalhos que era necessário, eu dava minha contribuição também. Moro aqui no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, não tão próximo, mas próximo, e bem perto de Gramado. Então, para o grupo que conhece melhor, eu estou aqui a 40 quilômetros de Gramado, estou no início da serra, Gramado está lá no alto, e eu estou aqui na parte baixa. E é um prazer estar com você. Tivemos o privilégio de conviver algum tempo, foi pouco, mas foi um privilégio da mesma forma. É verdade. O pastor Elbio sempre muito sábio, né? As pregações eram imperdíveis do pastor Elbio, muito boas, inclusive os seus áudios, pastor. Eu distribuo, eu mando, nós temos um grupo de oração no WhatsApp, né? Nós temos aproximadamente 40 pessoas nesse grupo, e é um grupo que também nós fazemos o estudo aos sábados também. Nós iniciamos o estudo nesse sábado passado. Um dia, se o senhor quiser participar, dar o estudo, preparar um estudo legal, também já estou aqui convidando. E é um estudo, e é um grupo aberto, e tem pessoas de vários lugares do Brasil, né? Porque eu divulguei de várias formas, de várias
formas, inclusive pelo YouTube e tal, então tá cada dia mais crescendo, né? Na verdade, a gente começou esse grupo no começo desse mês. No começo desse mês. Hoje, então, nós estamos no dia 11. Dia 11, né? Então, no dia 11, nós estamos com aproximadamente quase 40 pessoas já. Quase 40 pessoas nesse grupo. Né? E isso é muito legal, poder falar de Jesus, ali estar orando com as pessoas, orando através do áudio, ou mesmo levando uma palavra para essas pessoas, de alguma forma tentando levar Jesus, levar o conforto, né? Nesses dias de pandemia, nesses dias tão horríveis, né? Que nós estamos passando, inclusive aqui no estado de São Paulo. Nós estamos com a notícia de que vai haver um lockdown e tudo vai fechar às 8 horas, então tá algo bem difícil, tá? Uma situação bem difícil. Então a gente tem que usar esses meios que nós temos nas mãos para poder, de alguma forma, levar Jesus para as pessoas e trazer Jesus para mais próximo da gente, né? Para ele vir o mais rápido possível, não é, pastor? Para a gente iniciar, então, o nosso assunto, que eu acho que já estou falando demais, né? Eu queria perguntar assim, pastor, a gente vai falar sobre Bíblia, né? Bíblia nessa noite. A Bíblia, ela é um livro muito amado, né? Muito, muito amado, mas também tem pessoas que odeiam. Então, ele é um livro bem, assim, controverso. Eu acredito, assim, que muitas vezes as pessoas, elas até têm uma certa repulsa, né? Pela Bíblia, mas por cultura, a cultura em que ela foi criada ali, né, com o que ela aprendeu com as pessoas à volta dela. Não é bem assim o que ela viveu, ela observou na prática, né? Então, é algo meio que cultural mesmo, né? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a Bíblia, quem escreveu, como é que funciona a Bíblia. Bem, a Bíblia ela é um livro que no passado sofreu tremendas perseguições. No passado, ela foi perseguida por políticos, por reis, por imperadores e, pasmem, por religiosos. Então, a Bíblia ela foi perseguida por praticamente todos os grupos poderosos. Todos os poderes constituídos da Terra, em algum momento da história, perseguiram a Bíblia. Hoje, esses poderes não perseguem. Mas nós temos hoje uma crise com a Bíblia pior, a pior crise da Bíblia é a de agora. Porque agora nós não temos imperadores perseguindo a Bíblia, agora nós não temos reis perseguindo a Bíblia, mas agora nós temos cristãos descrentes da Bíblia. Hoje, os maiores inimigos da Bíblia não são os poderes políticos, como foram no passado, não são reis e imperadores. O grande problema da Bíblia hoje são os que se denominam cristãos, porque eles vão para a Bíblia querendo encontrar na Bíblia lógica, encontrar na Bíblia aquilo que ele quer encontrar, e a Bíblia não tem nada a ver praticamente com lógica. A Bíblia é um livro de fé. Já eu anotei essa frase, eu gosto muito dessa frase, e peguei agora para passar para você uma frase fantástica de Billy Graham, que diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e siga seus preceitos para ser santo. A Bíblia não tem nada a ver com lógica, a Bíblia não tem nada a ver com ciência. A Bíblia é um livro para me tornar sábio para a salvação. Então, a Bíblia, uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é a sua unidade, sendo que essa unidade foi construída em praticamente quase 2.000 anos levou para ser construída, 1.600 anos levou para ser construída a Bíblia. Pessoas das mais diversas épocas, das mais diversas culturas, uns eram simples homens do campo, outros eram reis, sábios como Salomão. Essas pessoas estiveram escrevendo esse material, orientado por Deus, e é uma coisa extraordinária, nenhum contradisse o outro,
nenhum disse que o outro estava errado, ninguém disse que o outro colocou de forma assim, não muito correta aquele ponto. Pelo contrário, há uma uniformidade, há uma unidade na Bíblia. E isso é uma coisa impossível. Veja, em 1600 anos o mundo mudou tudo. Não tem nada mais daquele mundo. A ciência do século XVIII, para diminuir a febre, fazia sangria. Quem adota isso hoje? Quem aceita isso hoje? Nenhum. Não precisa nem ser médico para não aceitar isto. Então a ciência mudou. A Bíblia não. O primeiro a escrever há 1500 anos antes de Cristo. O último a escrever 100 anos depois de Cristo. Nenhum contradisse o outro. Então esta é uma prova que a Bíblia é um livro especial. E aqui está a razão. Por que tanta gente não tem simpatia com a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é um livro singular. Ela é único. Não tem nenhum livro igual à Bíblia. A Bíblia você lê e ela é atualizadíssima em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer cultura. Ela é atualizadíssima. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos voltar esse olhar de fé para a Bíblia. E não um olhar crítico, não um olhar de querer achar lógica, não um olhar de querer entender tudo. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro científico, não é um livro de história, não é um livro de geografia, não é um livro de matemática. A Bíblia é um livro de fé. Amém. Pastor, e nós temos visto, né, algo assim muito louco, porque enquanto há alguns anos atrás, na Idade Média, por exemplo, as pessoas não tinham Bíblia para ler, né, a Bíblia foi escondida, né, queimada, trancafiada, né, só tinha acesso os padres e tal, e algumas pessoas tinham esse acesso, né? Hoje todos têm acesso à Bíblia, né? A Bíblia hoje, olha, quem tem só uma Bíblia em casa? É muito raro. Eu, por exemplo, aqui na minha casa eu devo ter pelo menos umas 10 Bíblias, e dos 3 tipos possíveis, né? Dos 3 tipos de tradução. Então, é muito estranho, né? Que em meio a tanta informação, as pessoas têm selecionado aquilo que não agrega nada para a vida dela, para a vida espiritual dela. E isso nós estamos falando até dos cristãos, né? E é muito triste isso. Então, as pessoas... Pode falar, pastor. É lamentável que as pessoas, ao invés de irem para a Bíblia e retirar aquilo que ela tem para me oferecer, eu quero ir à Bíblia para retirar aquilo que ela não tem para me oferecer. A Bíblia não tem para me oferecer informação científica. A Bíblia não tem para me fornecer informação nas mais diversas áreas. O foco da Bíblia é apresentar um projeto, é apresentar um plano, é apresentar um sonho que Deus tem de salvar seus filhos desse modelo de pecado e levá-los para casa novamente. Esse é o projeto da Bíblia. E as pessoas esquecem disso e se perdem nos mais diversos caminhos que eles acham que é interessante para eles. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho muito até cômico, né? Que as pessoas dizem assim, pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu fico me perguntando, né? Que ignorância, né? Que falta de raciocínio. Só uma simples reflexão você já chegaria, né, na ideia de que todos os livros foram escritos por ser humano. Então essa, na verdade, é uma frase que já virou um jargão, né? Que eu já tenho eu já ouvi de muita gente na minha caminhada, né? E é o que eu sempre digo, eu falo, gente, se você encontrar algum livro que não foi escrito por ser humano, você me avise, porque eu não conheço nenhuma, né? Deus, ele usa o ser humano no seu tempo, com o teu conhecimento, para expressar algo grande demais para o ser humano. Então, você imagine como é difícil, né, pastor? Eu tinha um professor... Desculpe, pode terminar. Pode falar, pastor. Eu tinha um professor
tive grandes professores, mas esse me marcou, entre muitas coisas, com essa frase. Ele dizia o seguinte: a ignorância é atrevida. É verdade. Quanto mais ignorante, ignorante no sentido de desinformação. É Quanto isso. mais desinformado eu sou sobre aquele assunto, mais atrevido eu me torno. É verdade. Deus usou homens, sim, como Deus usou homens e deu inteligência para eles descobrirem os mais diversas formas de tratamento. É Deus que usou o homem, usou inteligência humana. Deus usou o homem para escrever o seu projeto. Deus usou. Deus poderia ter feito de outro jeito? Poderia, meu Deus. Ele pode fazer da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Mas ele preferiu usar o homem. Qual é o problema? Ou Deus hoje ainda não usa as pessoas para dizer uma boa palavra para alguém, para fazer uma boa ação para alguém. Deus continua usando. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele achar que deve ser feito. Pastor, tem uma pergunta aqui, inclusive, boa noite, Márcio. Márcio é meu esposo. Olha o Márcio aí, pastor. E ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele está falando: o que eu devo dizer quando alguém perguntar, falar isso, fazer essa afirmação? A Bíblia foi escrita para o ser humano, eu não devo acreditar nela. O que ele deve dizer? O que você acha, pastor? A mesma pergunta você tem que fazer. Você acredita na história do Brasil? Você acredita na história da América do Sul? Você acredita no descobrimento da história do Brasil, da América? Você acredita? Acredito. Quem escreveu essa história? Homens. Então, esse argumento de que o homem é que escreve, aí nós já podemos avançar num ponto. Como é que esses homens escreveram? Por exemplo, hoje tem uma grande discussão sobre a história que é contada nas escolas sobre o período militar do Brasil, sem entrar em política, mas só para ilustrar a discussão. Um grupo diz que houve um golpe. Outro grupo diz não. Quem tirou o presidente foi o Congresso, não, os militares não foram lá e prenderam o presidente. Quem destituiu o presidente foi o Congresso. Então, veja, hoje nós temos muitas pessoas desconhecendo quem é que esteve por trás disso. Quem esteve por trás desses homens? Então eu tenho que conhecer a história. Quem é que esteve por trás? Eu tenho que saber a história. Eu não posso contar uma história que o outro me contou. Então, quem esteve por trás? A Bíblia menciona isso aqui na carta de 2 Pedro, o capítulo 1, o verso 21, para ilustrar isso aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: pois jamais profecia foi de interpretação pessoal. Ou seja, jamais um profeta, num dia de chuva, estava lá não podendo sair para a rua, não podendo fazer seu trabalho, e ele diz: olha, eu estou com tempo hoje, eu vou escrever um pouco de Bíblia. Eu comecei a semana passada, já escrevi um pouco, vou escrever mais um pouco. Isso não existe. Deus deu informação, Deus chamou as pessoas, e as pessoas escreviam aquilo que Deus colocava na mente deles. Claro que eles usavam suas próprias palavras, eles usavam seu vocabulário, eles usavam a sua cultura. Uns eram reis, escrevia de uma forma. Por exemplo, no Evangelho nós temos Lucas, um médico, escreveu diferente, mas nós temos Mateus, um pescador, já escreveu de outra forma. Então, cada um escreveu com aquilo que ele tinha. Deus não interferiu na cultura dele, mas ele escreveu o recado de Deus claro, compreensível, com as palavras que ele conhecia. Então, aqui está dito por Pedro que nenhum profeta escreveu por conta própria. Então, quando alguém diz assim, foi homem que escreveu, foi. E qual é o problema? Mas foi homem que escreveu sob a supervisão do chefe. Glória a Deus. Deus supervisionou. Amém. E Deus dava a ideia e esse homem agora escrevia. Por isso que nenhum contradisse o outro, porque tudo partia da mesma mente. Se partisse de Mateus,
da mente de Mateus, se partisse de Salomão, se partisse de Davi, se partisse de Moisés, se partisse do outro, não ia dar certo. Como não dá certo hoje, as pessoas escrevendo quando parte o conhecimento da sua própria mente. Agora, quando o conhecimento vem de uma única fonte, não importa quem vai escrever e em que tempo ele vai escrever. Vai haver harmonia, vai haver interação entre os assuntos, entre as pessoas e aquilo que eles estão colocando. Amém. Muito legal, pastor. E quanto aos objetivos da Bíblia, pastor? Resumidamente, quais são os objetivos da Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita, afinal de contas? Bem, eu quero ler, para responder essa tua pergunta, eu quero ler um texto que diz aqui, que está no Evangelho de João. O grande objetivo da Bíblia, ela tem vários, tem muitos. Eu vou te dar o principal. João capítulo 1, o verso 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora, preste atenção aí, meu amigo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Grande propósito da Bíblia: apresentar Jesus como o Salvador do ser humano. E o João, o discípulo amado, ele coloca agora de uma forma assim mais teológica, né, que o Jesus que nós conhecemos, ele também esteve com Deus, ele era Deus, ele foi o que criou, mas ele veio aqui, ele veio e ele era a luz esteve, e ele agora afirma, mas infelizmente muitos preferiram as trevas à luz. Então, o grande propósito da Bíblia, o maior, é apresentar Jesus como nosso Salvador. Amém. É isso aí. Eu também acredito nisso. Eu acredito que a Bíblia, ela mostra, o objetivo da Bíblia é mostrar o plano, como o senhor falou no início mesmo, o plano, qual era primeiramente o plano de Deus para o homem, quem é o ser humano, de onde ele veio, quem o criou, né? Uma série de objetivos. Mas o principal, eu também acredito que é Jesus Cristo aí, que, né, é todo o trabalho de Cristo. E desde o início Deus tinha isso muito bem arquitetado, né? Tem um comentário aqui, Foi não. que diz assim, a Monique está dizendo assim: eu sinto que foi escrito pelo homem, por intermédio do Espírito Santo de Deus, pois posso ler a mesma passagem bíblica passando em situações diferentes e a resposta cabe naquele momento. É verdade. Ela pode ser, a palavra ela é tão atual e tão assim multifacetadas, que quando você está numa situação, uma palavra ela pode falar com você em várias situações específicas, né? Esse é o poder da Bíblia, né? Ela tem um poder que nós não conseguimos, que vai além das letras, né? Além do que está escrito ali. De fato, a Bíblia, voltando ainda mais um detalhe sobre o grande personagem da Bíblia, se você for nos profetas do Antigo Testamento, você vai ver ali muitos falando do Messias, o Messias que viria, Isaías chega a ser chamado o profeta, o Evangelho, o livro de Isaías chega a ser chamado o Evangelho do Velho Testamento, porque ele fala muito de Jesus, fala muito do Messias. Então, o grande projeto da Bíblia era apresentar a pessoa de Cristo como o nosso restaurador, o nosso Salvador. E é muito triste, né, pastor, que a gente vê muitas pessoas que você pergunta: você acredita em Jesus? Sim, eu acredito em Jesus. Você acredita na Bíblia? Não, eu não acredito na Bíblia. Então é uma coisa meio ilógica, porque quem apresentou Cristo? Se não houvesse a Bíblia, ninguém saberia. Ele seria só talvez um homem histórico, como muitos outros se passaram, né? Que há um comentário aqui, um comentário ali, mas nada numa proporção como nós temos hoje. Esse Jesus que nós temos hoje, uma proporção magnífica, nós só temos através da Bíblia, né? Então, é algo assim meio estranho até.
Mas aí... Pode falar, pastor. É que, na verdade, muitas pessoas preferem o Cristo, mas o Cristo histórico, não o Cristo da Bíblia. Eles preferem ficar com o Cristo que dividiu a história, a figura, mas não o Cristo da Bíblia. Por isso eles não querem a Bíblia, porque eles sabem que se eu for para a Bíblia com a minha mente aberta, eu nunca mais serei a mesma pessoa. É impossível. É impossível você ter contato com Deus, porque ali está a palavra de Deus. Ali está Deus falando a mim, através das palavras que eu entendo, na linguagem portuguesa. Mas ali está Deus falando para mim, e é impossível você ir para o Cristo bíblico, ou Cristo da Bíblia, e continuar igual. Não tem como. Então, por isso, muita gente diz, não, eu creio em Cristo, mas não creio na Bíblia. Porque a Bíblia foram homens que escreveram. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele tem medo de se envolver com a Bíblia, porque ele sabe, ele conhece pessoas, ele viu pessoas que estavam nas drogas, e hoje são pessoas de bem. Ele viu pessoas que estavam no mundo errado, e hoje são pessoas corretas. Ele sabe disso. Então, ele tem medo de acontecer isso com ele também. E ele prefere, então, ficar com o Cristo apenas da história. É verdade. A Monique está dizendo, fiquei arrepiada agora. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu também concordo. Mas aí, então, a gente fala de Bíblia, né? Mas nós sabemos que, pela lógica, que Jesus, ele não usou a mesma Bíblia que a gente usou. Por quê? Porque o Novo Testamento ele só ficou pronto, ele só começou a ser escrito depois que Jesus morreu, né? Aproximadamente 50 anos, mais ou menos, 40, 50 anos depois que Jesus morreu. Então, pastor, acho que nem deve ter sido tudo isso, né? 40 anos que depois de Cristo, né? Se eu não me engano. Pastor, qual era a Bíblia que Jesus usava, afinal de contas? Bem, eu vou ler o texto aqui para mencionar. Mas os livros do Novo que nós conhecemos hoje chamado Novo Testamento, eles foram escritos a partir aí do ano 40, 50, 60, 70, até o ano 100, depois de Cristo. Então, nos dias dos apóstolos, nos dias de Jesus mesmo ali, nos dias de Maria com o menininho Jesus, não tinha o livro de Mateus, não tinha o livro de Lucas, não tinha o Evangelho de João, não tinha esse livro. Não tinham as cartas de Paulo, não tinha o Apocalipse. O que tinha? Tinha os profetas e a lei. E os livros de salmos, que eram os hinos que eles cantavam. Tinha a lei, que eram os 5 livros de Moisés, tinham os profeta Isaías, profeta Jeremias, tinha os profetas, os rolos dos profetas, e a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia dele, a Bíblia de Maria, da Virgem Maria, a Bíblia de Pedro, de Paulo, a Bíblia desses pioneiros do cristianismo, era o Velho Testamento. E aqui me permite fazer um parêntese. Nós encontramos hoje, por isso eu disse no início, que os maiores inimigos da Bíblia hoje são muitos cristãos, porque muitos cristãos dizem assim, não, isso é do Velho Testamento, não vale. Então Jesus usou um material de segunda linha, Jesus usou um material de reciclável, que agora não vale mais. Bíblia, meu querido, é uma só. Tem uma questão apenas de tempo, que uma parte dela foi escrita antes de Cristo e outra depois de Cristo. Como a história. Você não anula a história da civilização humana antes de Cristo, por ter sido antes de Cristo. Não só vale a história depois de Cristo. A história é a história, mas tem um marco na história que foi dividido, que foi colocado ali para dividir, antes de Cristo e depois de Cristo. Livros da Bíblia foram escritos antes, como muitas histórias foram escritas antes, e livros da Bíblia foram escritos depois, como muitas histórias foram escritas depois. Mas Bíblia é uma coisa só. Nós, cristãos, não temos 2 Bíblias, a do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nós temos uma Bíblia, com 66 livros, escrito por mais ou menos 40 pessoas, num período de mais ou menos 1.600 anos. Isto é Bíblia.
Quando você divide a Bíblia e diz, não, isso é Velho Testamento, não serve, isso está no Velho, isso não vale mais, só vale o Novo, você não está sendo fiel à Bíblia. Por quê? Olha como Jesus se relacionava com a Bíblia que ele tinha na época. Em Mateus 5, o 17, diz assim: não pensem que vim revogar ou abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Então, qual é a Bíblia que ele tinha? A lei, como eu expliquei, o livro de Moisés, os profetas, os demais profetas, e os salmos, que eram os hinos, as canções que eles usavam quando estavam para adorar. Então, a Bíblia de Jesus, minha amiga, era o que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. Perfeito. Maravilhoso, pastor. E Jesus, ele tinha um carinho especial pela lei, porque afinal de contas ele passou toda a sua juventude estudando, né, a sua infância. Com certeza ele levava muito a sério, porque aos 13 anos ele mostrou que ele conhecia muito de Bíblia lá diante, né, dos doutores da lei lá, né, os mestres da lei. Mas afinal de contas, pastor, como que Jesus considerava a Bíblia? Ele considerava o que a Bíblia? Bem, se a Bíblia é uma coisa lógica daí, aí vamos usar o raciocínio lógico. Se a Bíblia vem de Deus, vem da mente de Deus, se a Bíblia surgiu nesta mente inigualável do Criador, e se a Bíblia tem como foco principal apresentar um projeto, o projeto de salvação. O que é a Bíblia? Como é que Jesus tinha que se relacionar com a Bíblia? Então, ele usou uma frase fantástica que está em São João, no Evangelho de João, o capítulo 17, o verso 17. Essa frase é uma das mais lindas, aliás, tem muita coisa linda na palavra, mas diz assim, ó: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que pode ter outra coisa a não ser verdade se veio de Deus, foi supervisionado por Deus a escrita, e a pessoa que veio aqui a esta terra, o maior profeta, estava com Deus. Então a Bíblia tem compromisso apenas com a verdade. Então a Bíblia é um livro muito assim, como é que eu vou me expressar? É diferenciado. Por exemplo, muitos livros que são escritos aí, quando vão escrever sobre biografias, as pessoas dão uma arrumada na biografia para o personagem ficar bem na opinião pública. Alguns fatos são escondidos, outros são muito enaltecidos, e etc., para o personagem ficar ali muito bem apresentado. A Bíblia não usa desse subterfúgio. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar histórias das mais tristes. A Bíblia relatando a tragédia do ser humano, o fracasso do ser humano, as falhas do ser humano. Por quê? Porque a Bíblia tem compromisso apenas com a verdade. A Bíblia, se fosse um livro politicamente correto, ela tiraria todas as histórias erradas dos personagens. Por exemplo, Davi não teria a história do adultério de Betseba e o assassinato do marido dela, não teria essa história. Jamais. Oi? Jamais teria. Não. Se a Bíblia fosse um livro politicamente correto, não teria essa história. Mas a Bíblia não tem nada a ver com politicamente correto. A Bíblia tem a ver com a verdade. E qual é a verdade? A verdade não é um conjunto de regras. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. E voltamos ao ponto de novo. Qual é a figura principal da Bíblia? Jesus. Se você, meu amigo, ler a Bíblia e não encontrar Jesus nas páginas da Bíblia, você está lendo outro livro. Você está lendo um outro material. Porque a Bíblia, você tem que encontrar Jesus em muitos lugares, em muitos momentos nas suas páginas, tanto de Velho como de Novo Testamento. Esqueci de prender o cachorrinho. Louvado seja Deus. Ao vivo é assim, fala sério. Bom, pastor,
tem uma outra coisa também muito interessante. Quando a gente fala de Jesus, né, a gente viu que Jesus considerava a Bíblia como a verdade. Jesus considerava a Bíblia como a verdade, né? E ele mesmo diz que ele era a verdade. Então, ele era dono de cada registro ali, ele era dono, ele participou de tudo aquilo, né? E é interessante que muitas pessoas também, elas dizem que o Antigo Testamento, ele não é muito válido, ele não é válido, todo ele válido. Para algumas coisas, eles até utilizam, né? Para algumas coisas que beneficiam eles próprios, como, por exemplo, a questão do dízimo, por exemplo. Mas eles dizem o seguinte, olha, é que era um contexto muito diferente, né? Eu não posso mais aplicar aquelas leis levíticas, né? Então, e eles começam a misturar as coisas e dizem, misturam a lei, né? A lei lá sacerdotal com, né, a lei moral, e fazem aquela mistura e dizem, não, a lei foi abolida, então o Antigo Testamento foi abolido. Fala um pouquinho mais sobre isso, pastor. Bem, esse é um tema já mais longo, que poderíamos gastar mais tempo para ajudar as pessoas a entenderem isso, como devemos interpretar a Bíblia, como devemos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que ela precisa ser interpretada. Mas quem é que interpreta a Bíblia? Ela mesma. Aqui está o segredo. Muitos dizem, não, é verdade, a Bíblia tem que ser interpretada, mas quem interpreta sou eu. Eu digo que vale o que não vale. Não, não. Você não é o autor da Bíblia. A Bíblia não veio da sua cabeça. E você não tem autoridade para interpretar a Bíblia e dizer o que vale e o que não vale. A Bíblia mesma tem que se auto-interpretar. Então, se você agora usar esta abordagem, você vai encontrar na Bíblia claramente, em todas as suas páginas, princípios e conceitos que vão ser úteis a você. Por exemplo, se você vai para o Velho Testamento, lá tem uma lei de saúde. Bem, você pode dizer, mas essa lei de saúde é para o povo judeu. Ok. E você não gosta de ter saúde? Você não luta por ter saúde? Você não quer ter saúde? Pega aquele conceito que foi, é claro, dado para o povo judeu e aplica na tua vida. Porque esse conceito quem deu? O ser do universo, o Criador. O Criador deu esse conceito. Ou você se julga mais esperto que o Criador, ou você se julga melhor que o Criador, que você entende melhor a máquina humana do que quem criou. É muito atrevimento. Muita audácia. É muita audácia você achar que a lei de saúde que Deus deu originalmente ao povo judeu, aquilo é uma lei de segunda categoria, uma lei que não faz sentido hoje, porque as coisas mudaram. Entende? Então, os princípios deixados lá são princípios que eu posso aplicar. Agora, claro, eu não vou poder aplicar princípios da legislação civil. Nós vivemos no Brasil, eu não posso aplicar as leis de Israel, que muitas leis do Velho Testamento de Israel, a nação de Israel, segue hoje. Eu não posso aplicar aqui no Brasil, porque eu vivo no Brasil. Eu não posso aplicar as leis civis, mas eu posso aplicar as leis morais, as leis de saúde, eu posso aplicar as leis sociais, eu posso aplicar isso. Isso vai me fazer bem? Por quê? Porque eu entendo, raciocínio da seguinte forma, Deus deu, se Deus deu, é o melhor. Eu vou aplicar para mim e vou adotar no meu estilo de vida. Perfeito, pastor. Mas e quanto à validade, pastor? A Bíblia, ela tem validade? Você acha então, que tem prazo? Agora eu quero ler para você um texto aqui que diz assim, um texto do Novo Testamento. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando você pensa em todo, vem o quê? Velho Testamento ou Novo Testamento? Tudo. Veio tudo. Global. E é global. Todo não tem a possibilidade de uma parte apenas.
Então, aqui está dizendo o Novo Testamento, reconhecendo que o Velho foi inspirado por Deus. Reconhecendo que o Velho veio da mesma fonte que o Novo. A mesma fonte que os escritores do Novo estavam bebendo, estavam se alimentando, foi a fonte que os escritores do Velho Testamento se alimentaram. Então, toda ela é inspirada por Deus. E qual é a validade? Quanto tempo dura isso? Eu quero ler mais um texto que está em Isaías, o capítulo 40, o verso 8, que diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece. E isso aqui é o quê? É Velho Testamento. Está falando do quê? Não importa se é velho ou se é novo. Se é palavra do Senhor, ela permanece. E veja, deixa eu te fazer um adendo aí. A Bíblia só permaneceu, nós só temos a Bíblia por interferência divina, por ser um livro essencialmente divino, senão teriam sido destruídos. Nós tivemos igrejas contra a Bíblia, nós tivemos reis, impérios, governos de todos os tipos contrários à Bíblia. Como é que sobreviveu isso? Só pela misericórdia de Deus, só porque é o livro de Deus. E Deus tem seus caminhos, Deus tem sua forma, e hoje a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É o livro que está disponível em muitas línguas e dialetos no mundo. Então, a palavra de Deus permanece. Ela é eterna. Por que é eterna? Porque veio da mente do Eterno. Se o que sai de lá é eterno, o que sai de lá não muda. Não vai mudar. Porque o que sai de lá é para sempre, é perfeito. Se muda o que é imperfeito, aí se muda. O que é perfeito, o tempo passa e ele continua. Aí, pastor, algumas pessoas dizem assim: ah, mas a Bíblia ela foi mudada, né? E a questão de mudança, nós podemos mudar a Bíblia? Porque assim, o caso da tradução, né, é que as pessoas não entendem muito bem, falam: ah, mas a Bíblia foi traduzida errada. Existem 3 tipos de traduções, né? Existe a tradução literal, existe a tradução que é simbólica, que é de acordo com o autor, né? E aquela tradução também que é nos dias de hoje, né? Que é totalmente adaptável. E é o que as pessoas não entendem, que a tradução, ela só não pode ferir o texto em si como, digamos assim, o foco do texto. Ela não pode perder o foco. Mas a tradução, ela sempre foi muito bem desenvolvida. Até Deus cuidou dos mínimos detalhes, não é, pastor? Então, nós podemos alterar a Bíblia? Nós podemos? Bem, alterar você pode, porque hoje a Bíblia é impressa em máquinas, né? Você pode ir lá e transformar o que você quiser. Você tem essa possibilidade de alterar, sim, como ser humano, como dono de vontade. Agora, a Bíblia foi alterada? Não, não. O que hoje nós encontramos na Bíblia são expressões diferentes para dizer a mesma coisa. São pessoas relatando o mesmo, falando de uma forma, outro abordando de outra, um dando mais ênfase num detalhe, o outro dando ênfase no outro, mas o detalhe é o mesmo. A história é a mesma, mas um trouxe mais uma informação, o outro não deu aquela informação. Aí as pessoas perguntam: não, mas então tem erro na Bíblia. Se isso é erro para você, não. Isso é maneira diferente de contar a mesma história com pessoas diferentes. Pessoas diferentes estão narrando a história. E agora vem a parte das traduções. Hoje nós temos várias versões, várias palavras. Por exemplo, eu estou usando aqui, a que eu estou usando aqui é a versão Nova Internacional. É uma versão com a linguagem mais moderna. Mas eu tenho essa outra aqui, deixa eu mostrar aqui, que é a João Ferreira de Almeida atualizada. Um palavreado um pouquinho diferente. Mas muda o quê? Nada. Mudam as palavras para dizer a mesma coisa. E agora você perguntou se o homem pode mudar. Por
por condição humana, pode sim, porque o homem pode fazer o que quiser. Ele já queimou Bíblia, ele já fez horrores. E se ele quiser mudar e fazer uma Bíblia toda apócrifa, toda mudada, toda transtornada, ele faz, porque ele tem uma impressora lá, ele vai lá e imprime. Mas ai de quem mexer naquilo que Deus revelou. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e 19 diz: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirar dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritos nesse livro. Então, o que Deus está dizendo? Esse livro não te pertence. Esse livro não é para você mexer, esse livro é meu. Saiu da minha cabeça. E se saiu da minha cabeça, quem mexe sou eu. E eu sou eterno e eu não vou mexer. E ai daquele que se atrever a mexer. Ai daquele que tirar ou acrescentar. Ai daquele que se achar no direito, como estão hoje defendendo aí que nós temos que atualizar a Bíblia, que nós temos que revisar a Bíblia, e nós temos que trazer a Bíblia para a nossa sociedade agora moderna, com a linguagem atual e com conceitos próprios para essa sociedade, e não conceitos de uma sociedade milenar do passado. Ai daquele que mudar. Ai daquele. Pois é, pastor, e é assim, é o mesmo argumento também que algumas pessoas usam, as pessoas dizem assim, mas a Bíblia, ela foi traduzida, e ela não, né, quem me garante que ela é fiel, né, e eu, assim, particularmente, eu leio bastante, eu gosto de ler um pouquinho, eu também estou fazendo uma licenciatura, estou terminando uma licenciatura em História também, porque eu gosto muito de História, eu sou apaixonada por História, e, assim, eu queria fazer mesmo para ser útil mesmo para a minha vida com relação à Bíblia, compreensão da Bíblia e tal. E uma coisa que as pessoas pensam é que a Bíblia, as pessoas dizem assim, a Bíblia ela foi traduzida. Quem me garante que ela não foi mexida? Quem me garante que ela é um livro confiável? Né? Aí a gente, isso está disponível aí, tem milhares de vídeos na internet, né? Vários documentos que provam, né, que a Bíblia, o conteúdo dela, ele é confiável, porque historicamente, como um livro histórico, digamos assim, ela tem a sua forma eles têm a sua forma de detectar quando um documento ele é confiável ou não, através da comparação, né, com os escritos encontrados, né, as cópias encontradas da Bíblia, mais antigas e mais recentes. Então há essa comparação e realmente não tem nada que comprometa uma outra, a não ser trocar uma palavra pela outra, mas que quer dizer a mesma coisa. Então a Bíblia é maravilhosa, é sensacional. De fato, nós podemos confiar na Bíblia por várias razões. Uma das razões que eu posso confiar na Bíblia, ela passou por todos os percalços que passou, e você não encontra uma contradição de um autor com o outro. Então, se a Bíblia foi traduzida, por que não? E se teve erro, por que não foi mexido e um contrariou o outro? Primeira coisa, não há contrariedade. Segunda coisa, quando você pega as cópias mais antigas, e hoje tem manuscritos em algumas partes do mundo, por exemplo, agora não tão recente, mas também não tão antigo, encontrar lá manuscritos próximos ao Mar Morto. Quando se comparou o que temos hoje com aqueles manuscritos, são perfeitos. Por que Glória a Deus. Por que eu posso confiar na Bíblia? Porque a Bíblia foi feita pela supervisão de Deus e continua sendo, aliás, continua Deus supervisionando a sua palavra. A sua palavra não foi abandonada pelo autor. O autor não abandonou o livro. O autor não se cansou do livro. Ele continua supervisionando. E
nunca Deus vai permitir que a sua palavra seja adulterada. A palavra permanecerá. A palavra vai permanecer. E Deus vai usar quem para manter essa palavra fiel? Os homens, os mesmos que são acusados aí, que foi homens que escreveu, são esses que hoje estão cuidando fielmente da tradução, comparando os manuscritos, comparando com os originais, vendo a melhor forma de traduzir aquela palavra do hebraico, ou do aramaico, ou do grego, para a língua de uma determinada nação. Então, meu amigo, minha amiga, você pode crer na Bíblia. Uma terceira, eu quero terminar com essa, uma terceira razão que eu posso confiar na Bíblia, as profecias dela. Tem uma profecia que eu gostaria que você fosse aí no YouTube, procurasse aí, sobre a cidade de Tiro. Cidade de Tiro. Essa cidade, o coração dela era no meio do mar. Não no meio, mas dentro da água. Então era tipo uma ilha. Ali era o coração administrativo de Tiro. E o profeta Isaías falou que Tiro seria destruído. Aliás, Isaías não, Ezequiel, no capítulo 26, verso 5, ele falou que Tiro seria destruída e se tornaria um enxugadouro de redes. E usar as ruínas para enxugar a rede de pescadores. Isso foi falado, Ezequiel viveu em torno do ano 600 a.C. E no ano 322, Alexandre, o Grande, destrói Tiro. E se você for hoje lá na próxima a Israel, você vai encontrar a cidade de Tiro. O que tem lá? Só pedras que os pescadores usam para enxugar suas redes. Então, você pode confiar na Bíblia? Totalmente. É um livro 100% confiável. Por quê? Porque nasceu na mente de um ser confiável. O nosso Pai, o nosso Criador. Então, é 100% confiável. Amém. A Monique está dizendo assim, mas mudar a palavra e não mexer na essência não tem problema. Exatamente, Monique, é o que a gente tinha dito. Né? Que a essência ela não é alterada, ela só é tradução. A gente sabe que tradução é a coisa mais difícil de se fazer, né? Porque existem palavras que não tem em outras línguas, né? Então, por exemplo, saudade. Como é que eu digo que saudade lá no inglês? Como é que eu falo? I miss you, né? Então, qual é a palavra que eu uso? Então, veja a dificuldade que os intérpretes, né? Que os tradutores da Bíblia, ele tem, né? E todo o cuidado que eles têm para nos trazer, então, a melhor da essência real do que a Bíblia queria dizer. Pastor, para finalizar... Ok. Pode falar, pastor. A mudança de palavras, ou a troca de palavras, não mudando a essência, enriquece o vocabulário apenas. Enriquece a ideia. Mas não muda nada. Isso que está na Bíblia. Nada foi alterado do princípio. Mas palavras diferentes são usadas pela necessidade de um vocabulário melhor. É verdade, pastor. Pastor, para finalizar, quais são, a gente falou sobre o que é a Bíblia, o objetivo da Bíblia, né, os detalhes sobre a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo foi muito maravilhoso até agora. Mas uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui, né, para finalizar, quais os benefícios que as pessoas têm ao estudar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro para se ler. Ele é um livro para se comparar, para se estudar, para se dedicar, se debruçar nela, né? E quais os benefícios que ela pode trazer para essas pessoas? Bem, vamos pegar a ideia de novo. A Bíblia nasceu na mente de Deus. O personagem principal da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E o objeto é um projeto de salvação. Então, qual é o grande benefício que eu tenho ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao gastar tempo com ela? O que eu ganho? Qual é o benefício que isso me traz? Então está aqui, Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39 diz:
Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas que testificam a meu respeito. Então, o objetivo das Escrituras, o benefício, melhor, não o objetivo, o benefício que eu ganho ao estudar é descobrir esse projeto, porque as Escrituras testificam de Jesus. A Escritura, os profetas do Velho e do Novo, e o Novo contaram o que viram, os do Velho diziam que viria. Todos os profetas falam de Jesus. Os antes de Cristo diziam, vai vir, está chegando, vai chegar, vem dessa forma. Os do Novo olhavam para trás e diziam, já veio, ele fez assim, ele curou, ele ressuscitou, ele fez isso, ele fez aquilo. O grande benefício que eu tenho ao estudar a palavra é me encantar com um ser chamado Jesus Cristo. Então eu volto a dizer para você, se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus nas páginas, você está lendo outro livro. Você não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia do Gênesis, que é o primeiro, ao Apocalipse, que é o último, você vai encontrar o projeto e a figura principal do projeto, que é Jesus Cristo. O projeto é a minha salvação, a sua salvação. E a figura principal é o Salvador. Então, o grande benefício que você ganha, que eu ganho, é encontrar Jesus, se apaixonar por ele. Esse é o grande benefício. E depois tem, no tempo não permite, já conversamos demais, mas tem mais uma porção de outros benefícios que viriam acoplados a esse grande benefício. Mas esse é o maior. É esse que você tem que encontrar. Amém. Louvado seja Deus, pastor. Eu quero te agradecer por essa live maravilhosa, por toda essa explicação, por todo esse cuidado, né, de detalhar aí todas as respostas. Muito obrigada, pastor, também por se deixar ser usado pelo Espírito Santo, né, para nos explicar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Eu agradeço também a todos que estão aí, que ficaram até o fim. Deus te abençoe. E aqueles que durante o percurso aí, por algum motivo saiu, eu também agradeço, Deus abençoe a vida de cada um, e eu quero também agradecer aos que assistirão posteriormente, né, no YouTube ou no Instagram, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do pastor. Pastor, você pode fazer a oração então para a gente encerrar? Bom Deus, bom Pai, obrigado por termos a Tua palavra. Ajuda-nos a cada dia a termos um bom tempo para estarmos com ela. E encontrando Jesus, possamos nos apaixonar por Jesus. Amém. Obrigado por mandar Cristo para ser o nosso Salvador. E ajuda-nos, ó Deus, a cada dia termos um relacionamento maior com o Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada pessoa que está ainda conectado, outros que ouvirão e assistirão esse material. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. 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 Pastor, pode se despedir se quiser. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer. Um abraço aí, Rose, para você também, para toda a sua família. E que Deus abençoe a todos nós e que amemos a palavra e o Jesus que ali vamos encontrar. Pessoal, daqui a 15 dias, então, nós teremos outra live, tá? Fora quinta-feira que vem, na próxima quinta-feira, 25, pastor, é isso? A data? 25 de março. Okay. 25 de março, pastor, estaremos aqui, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui para tratar do assunto... Qual é o verdadeiro dom de línguas? Vamos falar de dom de línguas. Como eu gosto desse tema, pastor. Eu gosto muito desse tema. Tá? Então, dia 25 de março, espero por vocês aí. E Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida do pastor mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite.